De volta com o Direto do Plenário, com o retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, que vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 670-422, passo a palavra ao eminente ministro Roberto Barroso para voto. Presidente, eu saúdo, em primeiro lugar, o voto notável do eminente ministro Dias Toffoli. Cumprimento a presença na plateia de militantes históricos da causa LGBTI, doutora Maria Berenice Dias, Tony Reis, Paulo Roberto Iotti. E meu voto vai ser muito breve, presidente, para fazer uma observação. A história, às vezes, ela anda devagar, ela se arrasta. E, às vezes, a história anda com alguma celeridade. E, nos últimos anos, infelizmente, e para bem, este é um capítulo em que a história tem andado com maior velocidade, na proteção dos homossexuais, na proteção dos transgêneros, de uma maneira geral. Eu acho que o processo histórico, o processo civilizatório, ele existe para a superação dos preconceitos, para a superação da discriminação. Eu me lembro, ministro Celso, em 1987, quando se debatia a Constituinte, eu era diretor ou presidente de um núcleo de assuntos constitucionais na OAB do Rio, na época presidida pelo professor e grande advogado Nilo Batista. E houve uma solicitação de audiência por um grupo que chamava-se Triângulo Rosa, que era um grupo que militava em favor da causa gay. E, portanto, eu os recebi no meu papel lá de presidente do Núcleo de Assuntos Constitucionais, mas eu me lembro, mesmo num ambiente mais evoluído, a quantidade de risos ocultos e comentários depreciativos que fazia parte do comportamento natural da época em relação à homossexualidade e em relação à transexualidade. Então, nem pensar. Era o preconceito ainda muito maior. Portanto, às vésperas dos 30 anos da Constituição, nós conseguimos, com uma participação decisiva deste Supremo Tribunal Federal, mudar o código de relação da sociedade com a comunidade gay, de uma maneira geral, e o Supremo tendo validado as uniões homoafetivas e depois os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, e agora, num conjunto de decisões importantes e que tem como um dos seus marcos essa que estamos produzindo hoje, em relação aos transexuais, especificamente, que é o caso discutido nesse processo, mas acho que há um avanço na compreensão da causa que envolve os transgêneros de uma maneira geral. Quer dizer, o reconhecimento do diferente, o reconhecimento do outro, e do absurdo que é você discriminar alguém em razão de uma condição inata. As pessoas já não devem ser discriminadas pelas suas escolhas, mas serem discriminadas por uma circunstância inata é de uma crueldade, de uma falta de empatia, de uma incapacidade de perceber que a vida é feita do outro e que nós fazemos parte, na verdade, de uma unidade e que, portanto, o processo civilizatório é um certo compromisso de fazer com que todas as pessoas consigam realizar em plenitude os seus projetos de vida e as suas personalidades. Qualquer vida desperdiçada é uma perda para a humanidade. Portanto, não permitir que as pessoas coloquem a sua sexualidade onde mora o seu desejo e que sejam tratadas socialmente da maneira como se percebem é uma forma intolerante e cruel de viver a vida, de modo que acho que é um momento de elevação para esse tribunal nós estarmos contribuindo para a superação
deste preconceito. Bem sabendo todos nós que a vitória judicial é um capítulo da luta, porque ela continua no convencimento que se tem que fazer perante a sociedade de uma maneira geral. Eu, presidente, trouxe igualmente um voto escrito com um conjunto de considerações que achei próprias e vou me limitar a ler a ementa do meu voto, que é relativamente curta, porque eu não tenho nenhuma divergência relevante, aliás, não tenho divergências de uma maneira geral em relação à posição do ministro Dias Toffoli, e talvez, ao final, nós possamos debater uma discussão para a qual talvez nenhum de nós estivesse preparado, se mantemos transexuais ou se avançamos para transgêneros, porque aqui teríamos que convencionar o que nós estaríamos referindo como transgêneros, porque, mesmo de breve conversa que tive com militantes aqui presentes e de textos que li, não há muito consenso sobre quais as categorias integram verdadeiramente a categoria transgêneros. Portanto, acho que talvez essa seja uma discussão que possamos ter. A minha ementa, presidente, diz o seguinte: transexuais são pessoas que se identificam com o gênero oposto ao seu sexo de nascimento, sentindo que seu corpo é inadequado à forma como se percebem. Portanto, como dizia, é uma condição inata. Trata-se de um dos grupos mais marginalizados e estigmatizados em nossa sociedade, em razão de padrões culturais enraizados que historicamente os inferiorizam. A segunda ideia que compartilho é a possibilidade de alteração de prenome e do sexo do nascimento no registro civil para adequá-los à identidade de gênero da pessoa constitui medida necessária à tutela dos direitos à igualdade e ao reconhecimento dos transexuais, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana enquanto valor intrínseco de todo indivíduo. A medida garante ainda a liberdade individual e a dignidade humana na vertente da autonomia, porque permite que transexuais desenvolvam plenamente a sua personalidade, vivendo de acordo com a sua identidade de gênero. Essa é uma proposição coerente com o modo como eu trato a dignidade da pessoa humana, que inclui o valor intrínseco da pessoa e a sua autonomia, que são as escolhas existenciais que ela faz na sua vida. Terceiro, não se pode exigir a cirurgia de transgenitalização como condição para a alteração no registro civil, sob pena de violação adicional aos direitos à integridade psicofísica, à dignidade e à autonomia dos transexuais. Afinal, a redesignação de sexo constitui procedimento cirúrgico altamente invasivo e arriscado e que não é acessível a todos, seja pelo custo, seja pela longa espera, mesmo quando realizado no SUS. O transexual deve, assim, poder optar livremente pela submissão ou não à transgenitalização. Ademais, condicionar a modificação do assentamento civil à transgenitalização representaria adotar a inadequada visão, e aqui considero isso também muito importante, de que a vivência da identidade de gênero se resume à genitália. Um pouco a importância do termo, penso eu que cunhado pela doutora Maria Berenice, de usarmos homoafetividade em lugar de homossexualidade, porque a identidade de gênero e a manifestação dos direitos da personalidade não são apenas relacionados à sexualidade, mas a outras dimensões igualmente importantes da vida. Portanto, a identidade de gênero não se resume à genitália, e há diversas formas menos gravosas pelas quais o transexual pode adequar o seu corpo à percepção de gênero, como alteração de vestuário e penteados, tratamentos hormonais,
cirurgia de redução do pomo de Adão, cirurgia de remoção das mamas. Portanto, e por essas razões, a cirurgia de transgenitalização jamais poderia ser exigida para este fim. 4, a possibilidade de substituição do prenome por apelidos públicos notórios, conferida pelo artigo 58 da Lei 6.015 de 73, com a redação atual, deve ser lida de modo a permitir a alteração pelo nome social dos transexuais. Como decorrência lógica dessa modificação, deve-se substituir também o sexo no assentamento civil, afastando-se a incongruência com a identidade de gênero, sendo inconstitucional, e aqui aderindo expressamente também nesse ponto à manifestação do ministro Dias Toffoli, a manutenção do sexo de nascimento ou a inclusão do termo transexual. Portanto, presidente, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário para a reforma do acórdão recorrido e consequente determinação da exclusão do designativo transexual no registro civil. Eu estou de acordo com as proposições constantes da tese do ministro Dias Toffoli e apenas para uniformizarmos, e Vossa Excelência até já havia feito esse comentário antecedentemente, quando se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de declaração de inconstitucionalidade, e nós interpretamos conforme, o padrão julgamos procedente, em parte, para interpretar conforme a Constituição. Mas quando o pedido é de interpretação conforme, aí a gente joga puramente procedente, porque esse que foi o pedido. O pedido foi integral. Vossa Excelência havia feito esse comentário, eu fiz uma reflexão e estou de pleno acordo. Portanto, eu estou aqui aderindo à posição do ministro Dias Toffoli, já secundada pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin, e cumprimentando as pessoas que têm militância histórica nesta causa e que hoje poderão saborear uma vitória merecida. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eu saúdo a todos e peço licença para cumprimentar os advogados que fizeram sustentação oral, na pessoa da doutora Maria Berenice Dias, minha colega de turma na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito, nos 5 anos de duração do nosso curso, e por quem eu guardo um especial apreço e admiração, não só pela sua atuação na magistratura gaúcha, no tempo em que a integrou, como e, sobretudo, pela sua atuação acadêmica e alcançando temas de tamanha delicadeza e importância para os brasileiros. Eu tenho voto escrito também, senhora Presidente, vou juntá-lo aos autos e a ele estruturei em tópicos, mas, por óbvio, todos relativos ao exame deste tema 761 da repercussão geral. Eu vou deixar de lado os itens contexto argumentativo do processo, definição do problema jurídico, direito aplicável ao caso, jurisprudência dos tribunais estaduais e do STJ, diante do belíssimo e exauriente voto do ministro Dias Toffoli, a quem eu parabenizo, e dos votos dos ministros que me antecederam, de igual brilho. A rigor, eu não precisaria dizer mais nada, mas eu me permito algumas breves observações, suprimindo, senhora Presidente, em benefício do tempo, também as citações doutrinárias que trago no voto, e inclusive do magistério doutrinário da doutora Maria Berenice Dias. Quanto ao item do meu voto, direito comparado sobre os direitos dos transgêneros, eu quero apenas lembrar que a Corte Europeia de Direitos Humanos, forte na tutela do direito à dignidade e autonomia dos transexuais, em recentíssimo julgamento, ocorrido em 6 de abril deste ano, 2017, foi o affaire Garçon e Nicot contra a França, deliberou e decidiu que a exigência de submissão das pessoas transexuais ao procedimento cirúrgico de esterilização como premissa fática necessária
para o reconhecimento da identidade de gênero nos registros públicos é medida contrária à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e deve ser rejeitada. Tal decisão da Corte Europeia estabeleceu um novo padrão jurídico nos países que integram o Conselho da Europa, acerca do alcance e densidade normativa do princípio da igualdade dos direitos para as pessoas transgêneras. Em outras palavras, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ao decidir contra a esterilização obrigatória, leia-se, submissão ao procedimento cirúrgico de redesignação do sexo, como requisito para as pessoas transgêneros exercerem o direito fundamental ao reconhecimento de sua identidade, promoveu um significativo avanço interpretativo em matéria de direito das pessoas transexuais. Lembro ainda, senhora presidente, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso Atalariffo e Ciranças versus Chile, sentença proferida em fevereiro de 2012, deliberou sobre a questão da orientação sexual e o direito de guarda de crianças, circunscrita à argumentação subjacente à controvérsia da responsabilidade internacional do Estado por tratamento discriminatório e interferência arbitrária na vida privada e familiar. Não obstante, na fundamentação dessa decisão, foi adotada como razão de decidir o argumento jurídico de que os Estados devem se abster de ações que, de alguma forma, se destinem, direta ou indiretamente, a criar situações de discriminação de direito ou de fato, e ainda de que obrigados a adotar medidas positivas para reverter ou modificar situações discriminatórias existentes na sociedade em detrimento de determinados grupos de pessoas. Na sequência do meu voto, senhora presidente, eu destaco que a ordem constitucional brasileira, tal como desenhada, está em conformidade e convergência com esse padrão internacional de promoção e defesa dos direitos humanos dos transexuais, porquanto tem como elemento de identidade normativa de função estruturante a dignidade da pessoa humana. E da identidade constitucional que é reforçada e confirmada no processo jurídico internacional, como prescreve o artigo 5º, parágrafo 2º da nossa lei fundamental. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Quanto ao item tutela da identidade de gênero, também brevemente, senhora presidente, eu destaco que o direito à identidade pessoal, que compreende a identidade sexual e de gênero, é um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Bem vistas as coisas, digo que o direito à identidade pessoal é o direito dos direitos da pessoa humana, porquanto apenas a partir do reconhecimento da identidade é que o indivíduo pode desenvolver sua personalidade, autonomia e lugar na comunidade a que pertence, no lugar em que habita. Aqui cabe a analogia jurídica quanto ao direito de participação, que é tido como direito dos direitos para a institucionalização de uma democracia liberal. A tutela da participação adequada e efetiva dos cidadãos na arena política é o primeiro direito que permite o desenvolvimento de todas as outras condições para a construção da democracia e, por consequência, para o exercício dos demais direitos. O direito à autodeterminação sexual constitui direito individual que decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto valor-fonte que informa e conforma todo o ordenamento constitucional. A identidade sexual, portanto, qualifica-se como um direito fundamental de personalidade que tem como elemento mínimo de concretização a adequação da concepção individual de sexualidade ao quanto expressado nos assentos do registro civil, como forma de compatibilizar o prenome e o gênero sexual à real condição morfológica e psicológica do indivíduo.
A identidade de gênero está conectada com a forma como o indivíduo se manifesta e se reconhece, de modo que não tem correspondência necessária e consequente com a expectativa social do sexo biológico. A sexualidade não pode mais ser compreendida no estágio atual evolutivo da sociedade e de seus valores apenas no seu aspecto anatômico-biológico, mas antes a partir do aspecto psicossocial. O papel do Estado e da democracia deve ser o de assegurar a máxima igualdade entre as pessoas e o exercício da liberdade de manifestação, de forma a permitir um tratamento entre os indivíduos com igual respeito e consideração. Ocorre que esse dever de tutela do direito à igualdade pelo Estado Constitucional, conquanto encontre seu lugar comum de realização no plano formal do tratamento igualitário perante o direito, assim como no substantivo, tem no plano da alteridade e diferenças a exigência de sua força normativa. Vale dizer, nas situações fáticas valoradas pelo direito, caracterizadas pela diferença entre os indivíduos, é que a igualdade incide como vetor interpretativo de resolução dos problemas jurídicos. E nesse cenário, senhora presidente, o direito ao tratamento igualitário em consideração e respeito entre os cidadãos, exige que a sexualidade e sua manifestação como expressão da personalidade da pessoa humana sejam asseguradas, ainda que esse reconhecimento implique diferença nas formas de expressão dessa identidade de gênero, em comparação com o padrão esperado pela sociedade. O princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, marcados pelo elemento da inviolabilidade, o direito à igualdade e à liberdade, configuram o quadro normativo que justifica a tutela dos direitos dos transexuais, notadamente o aspecto jurídico da alteração registral. A solução constitucionalmente adequada para a controvérsia jurídica em deliberação, a meu juízo, está no reconhecimento do direito dos transexuais de serem tratados de acordo com a sua identidade de gênero e não com a expectativa social, repito, sobre o sexo biológico do cidadão. A possibilidade de alteração do registro civil, nos casos de indivíduos que sofrem de disforia de gênero, é uma necessidade para a ideal realização de tais pessoas, porquanto a não alteração pode acarretar a eterna e cíclica repetição do trauma da disforia sempre que o transexual seja evocado publicamente pelo nome do registro. É certo que o dever do Estado está na promoção e defesa da liberdade do cidadão, e não na sua limitação. As normas constitucionais, notadamente aquelas instituidoras dos direitos fundamentais, de nada valeriam se fossem lidas de acordo com a opinião hegemônica da maioria da sociedade. Quanto ao ponto, assinalo que a tutela do direito à identidade de gênero não denota a imposição de restrição na liberdade ou autonomia dos demais indivíduos integrantes da opinião pública majoritária da sociedade, mas sim um limite à invasão na esfera individual dessas pessoas que integram um grupo minoritário e estigmatizado pela comunidade política e jurídica. Na hipótese, eu não vislumbro direito fundamental que possa ser contraposto ao direito do transexual ser tratado conforme a sua identidade de gênero. Acrescento aqui as normas da nossa Constituição, em especial o artigo 3º. E, nesse contexto normativo constitucional, digo que a inscrição do termo transexual no assento de nascimento do recorrente, tal como decidido no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, antes de se revelar, a meu juízo, solução razoável para o problema, implica, sim, violação do direito de personalidade, na medida em que inaugura situação vexatória e constrangedora ao cidadão, de modo contrário ao objetivo constitucional do artigo 3º, inciso 4º da nossa lei fundamental. O Estado tem o dever de dar a tutela normativa suficiente para a realização do direito fundamental do transexual ao reconhecimento de sua identidade e personalidade como manifestação primária da dignidade da pessoa humana e do tratamento igualitário dos indivíduos. E esse direito à identidade de gênero e reconhecimento não pode estar condicionado
a realização de cirurgia de redesignação do sexo, inclusive pelo caráter experimental e de risco que esta oferece. A abordagem jurídica do problema, a ele dado, a ela emprestada, é incompatível com o respeito à liberdade e dignidade da pessoa humana, valores fundamentais da nossa Constituição. Em outras palavras, a obrigação de submissão a procedimento cirúrgico tem o efeito reverso na tutela dos direitos fundamentais em jogo, porquanto priva o transgênero do exercício do direito à identidade sexual pessoal e à vida privada. Afirmar a identidade de gênero feminina no registro civil da parte recorrente, no caso, em favor da realidade biológica e em detrimento das realidades psicológica e social, pois a aparência do transexual em tudo se manifesta como do sexo masculino, equivaleria a manter o estado de neurodiscordância de gênero e de negativa do seu direito de viver dignamente. Eu, feitas essas brevíssimas considerações e acompanhando em todos os seus fundamentos o eminente ministro Dias Toffoli, eu dou provimento ao recurso extraordinário na forma proposta por Sua Excelência. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente, não há qualquer cobrança, a não ser a mim mesmo, que insisto em chegar ao tribunal às 13h45 para a sessão marcada para as 14 horas. E no dia de hoje, eu falo isso para que fique nos anais do Supremo, no dia de hoje nós batemos o recorde. Começamos a sessão com um atraso de 1 hora. Todos estão lembrados de um passado recente, em que preconizei o julgamento conjunto de 2 processos. Um subjetivo, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, e outro objetivo, sob a minha relatoria. Sabedor mesmo que, versando ambos a mesma matéria, tem preferência no julgamento o processo objetivo. Por isso é que Vossa Excelência, devo fazer justiça, teve o cuidado de lançar a ADIM 4.275 como segundo processo da pauta e, em terceiro, a ADIM, o recurso extraordinário relatado e já com votação avançada pelo ministro Dias Toffoli. Presidente, vivemos, como eu costumo falar, tempos estranhos. E esses tempos estranhos também ocorrem considerado o Supremo. Presente a dificuldade diante 11 cadeiras, perfazer-se quórum de 8 para julgar-se processos objetivos em que necessário enfrentar pedido de declaração de inconstitucionalidade de preceito ou de certa interpretação de preceito normativo. Não temos quórum. Pasmem, senhores, não temos 8 integrantes, já que impedido no processo sob a minha relatoria o ministro Dias Toffoli, para apregoar e proceder ao julgamento em conjunto da ADIM 4.275. E como Vossa Excelência acentuou, eu coloquei realmente em primeiro lugar, antes deste, exatamente pela objetividade da matéria. Nessa ADIM 4.275, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, pelo Procurador-Geral da República, nós temos um pleito de empréstimo de interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 58
da Lei dos Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. Uma interpretação conforme para não se exigir a operação da genitália visando a mudança em conjunto com a mudança do prenome do sexo junto ao registro das pessoas naturais. E penso que devemos enfrentar a matéria nesse processo objetivo que liberei para inclusão na pauta dirigida a cargo de Vossa Excelência. Ante essa premissa, metódico como eu costumo ser no tocante ao horário, eu sou, inclusive, quando vou à minha odontóloga, peço vista, presidente. Pois não. Eu, então, trarei exatamente, ministro, na forma que aqui está, quando voltarmos ao julgamento, a ação direta e, na sequência, a retomada do julgamento já com os votos tomados. Pela ordem, só me permite uma questão de fato que eu acho que vai ser relevante para o tribunal, nisso que o ministro Roberto Barroso, o ministro Dias Toffoli, a doutora Berenice destacaram, só sobre o termo transgênero que foi sugerido. Isso será objeto de discussão oportunamente. É uma situação da definição da Associação Americana de Psicologia, que Vossa Excelência citou. Senhor advogado, eu peço por gentileza, isso foi inclusive assentado. O julgamento não estando encerrado, nada impede que as partes dos amici curiae apresentem memoriais. E o que for. Então, esclarecendo, Excelência. Muito obrigado. Obrigada. Proclamo o resultado provisório após o voto do ministro relator Dias Toffoli, que dava provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, pediu vista ao ministro Marco Aurélio. Acho que indago do ministro Decano, se aguarda, eu aguardarei certamente. Sim, eu estava preparado para votar, mas eu aguardo. Pois não. E o processo voltará a ser pautado e apregoado juntamente com a ação direta de inconstitucionalidade, com preferência, portanto, ação direta de inconstitucionalidade 4.275, oportunamente com pauta publicada. Senhores ministros, agradeço a presença de Vossas Excelências, do senhor vice-procurador, senhores advogados, senhora secretária de sessões, senhores servidores, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigada.